Brasil tem a sexta menor inflação do G20 em 2022. Alguém acha pouco? Bom, deixa eu explicar um pouco esse negócio. Eu escolhi o site do Codó Notícias, esse site aqui que eu passo a mostrar para vocês onde está a matéria. E ela mostra justamente isso. Aí está aqui, ó. Começa dizendo: o Brasil tem a sexta menor inflação do G20 em 2022. O índice oficial de preços do país, IPCA, está em 4% na taxa acumulada de janeiro a agosto, menor do que a média da União Europeia, que é 7,6%, e também abaixo das taxas do Reino Unido, 7,1%, e Estados Unidos, 5,4%. O levantamento é do economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, a pedido do Poder 360. E aí, essa parte aqui que a gente vê ainda melhor. Essa parte que mostra então esses países aqui. Tal como falamos, ó, União Europeia 7,6%, Reino Unido 7,1%, Alemanha 7,0%, Estados Unidos 5,4%. Esses são assim os mais, né? Mas a lista ainda fica maior se a gente colocar aqui alguns gigantes da economia mundial, né? Então aqui, ó, está a própria Rússia, por que não dizer, né? Rússia com 10,5%, aqui está também a Itália 6,8%, Canadá 6,4%, Espanha 6,0%, além ainda da França 5,1% e Índia é gigante em tudo, né? 4,9%. Então o Brasil, ó, com esse 4,4%, ele tem menor inflação do que esse povo todo. E aí, quando falamos de América Latina, embora já esteja aqui no contexto, tem uma parte aqui só para a América Latina. Aqui, ó. Brasil tem a menor inflação na América Latina em 2022. Taxas acumuladas de janeiro a agosto de 2022. Olha o que temos aqui no quadro. Venezuela, 60,4% de inflação. Nós no Brasil tivemos, né? Quem é aí mais experiente conhece nossa história de inflação lá antes do Plano Real. E era aquele negócio de ir para o supermercado e a maquininha de marcar o preço das coisas, a gente correndo para comprar antes do funcionário dali do supermercado botar a etiqueta nova, porque se estava ali que o preço de alguma coisa, como se fosse um valor, alguma coisa ali que custasse no momento R$70, aí você olhou ali 70. Se viesse o funcionário, ele botasse ali em cima que passou para 120, pronto, ninguém conseguia mais comprar por 70, era assim. Então, ó, Venezuela 60,4%, Argentina 56,5%, Chile 9,9%, Colômbia 9,1%, México 5,5% e o Brasil 4,4%. Então é menor a inflação também da América Latina. Vou deixar aqui esse quadro e vamos falar um pouco mais sobre isso. Mais dados aqui da nossa inflação é que em agosto tivemos uma deflação de 0,36%, o que quer dizer isso, né? A inflação negativa, em vez da média de preços aumentar, a média desceu. Isso é média, tá? É uma cesta de produtos que fazem parte desse cálculo. Então, dá um preço ali, eu vou botar aqui assim, bem grosseiramente, tá? 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 5 quilos de açúcar, aí um preço, 1 quilo de carne de primeira, 2 quilos de carne de segunda. É claro que tem que ser coisas bem padronizadas, né? Quando a gente fala carne de primeira também, imagine, a carne vai ali do colchão mole, como chamam aqui, ou chão de dentro, como chamam lá em Niterói. E aí sobe até o filé mignon, a picanha, aí vai ficando mais cara, né? Mesmo sendo carne de primeira. Mas é algo que seja possível padronizar, é o que está nessa cesta. Isso é só para você entender. Então, essa cesta ela tem um valor, se fosse hoje, esse valor a gente vai comparar, digamos que tivesse dado aí o preço disso aí, uns R$270. Aí se chegasse no mês
seguinte, deu 200 e... Vou botar uma conta redonda aqui para poder conseguir fazer de cabeça. 297. Aí significa o quê? Aumentou 10%. Aí no caso aqui em agosto está dizendo que diminuiu 0,36. Então como se fosse 270, deu o valor da cesta em julho. Quando chegou em agosto, deu menos que 270. Aquele conjunto, antes que alguém diga, olha, mas eu compro remédio, tal, e ele ficou mais caro. Eu fui ver o tomate e estava mais caro. Algumas coisas sobem, algumas coisas descem, mas dentro daquela cesta é o que aconteceu. O que compõe a inflação, essa é a inflação oficial. Esse número é importante porque ele serve de parâmetro internacional. Então, o Brasil está muito bem na fita. Chamar a atenção que a gente está caminhando para ter, durante o ano de 2022, inflação menor, justamente como está aqui nesse gigante, indicando aqui, ou como está nesse quadro, indicando aqui o Brasil na frente desse gigante. Então o Brasil terá, ao que tudo indica, vai fechar 2022 com inflação maior que Reino Unido, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Brasil com inflação menor. Isso nunca aconteceu na história desde que medimos inflação. Nunca aconteceu. Portanto, esse dado é bastante relevante. Ao comentar esses fatos econômicos, eu recorro à passagem de Tomé. Tomé é aquele apóstolo que soube da notícia de que o Senhor havia ressuscitado e ele disse, eu não acredito, seria muito bom, mas eu não acredito. Só se eu colocasse a mão ali, onde ele foi furado, onde ele foi cravado, nas mãos dele, foi cravado, foi furado, ali do lado dele, foi furado com a lança, só botasse a mão ali para ver. E aí Jesus aparece mais uma vez. Jesus já tinha feito algumas aparições e dessa vez aparece a todos os apóstolos, incluindo Tomé. E aí diz Tomé e ele fica assustado. Senhor, é o Senhor. Ele disse, Tomé, pode tocar aqui. Aí Tomé vai lá e toca nas mãos do Senhor e percebe ainda a marca do furo. Toca do lado do Senhor e percebe a marca do furo. E ele fica espantado, Senhor. E a resposta que ele ouve, porque você viu, você creu, Tomé. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou bem-aventurados aqueles que não viram e creram. No linguajado popular, Tomé fica conhecido, acaba entrando assim na cultura mais popular, como aquela pessoa que precisa ver para crer. Só crê no que vê. A maioria das pessoas que me assistem são pessoas ligadas à igreja evangélica e logo vai perceber, olha, isso não é o ideal, verdade, não é o ideal. Mas eu recorro à mesma Bíblia para dizer que existem situações ainda piores que a de Tomé. Por exemplo, a história de Ló. Ló soube pela boca do próprio Abraão, seu tio, que Deus tinha chamado Abraão para sair de sua terra, do meio de sua parentela para uma terra distante. E aí, naquela combinação, Abraão era tio de Ló e Ló resolveu ir junto e Abraão aceitou a companhia de Ló dentro daquela caravana. Levou a família de Abraão, levou alguns servos e pessoas que quiseram acompanhar dentro daquele contexto ali, sob a liderança de Abraão. Ló viu as providências de Deus com relação a Abraão, como Deus abençoava aquele grupo que caminhava sob a liderança de Abraão. Deus falava diretamente com Abraão e todo o povo era abençoado, nada faltava. Passavam por situações difíceis, mas Deus abençoava. Até que chegou um momento que Ló possuía os seus bens em separado de Abraão. Esses bens incluía também gados, talvez até principalmente, talvez a maior riqueza fosse gados. E houve uma contenda entre os servos, os pastores dos gados lá de Abraão com os vaqueiros, os pastores dos gados lá de Ló. Houve uma contenda e isso chegou até os ouvidos de Ló e Abraão disse, olha, não quero que haja contenda entre você e eu, nós não vamos brigar, eu não quero brigar com você. Então, escolha um caminho que você vá
e eu vou para outro caminho. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz a Bíblia que Ló olhou para as campinas do Jordão e vislumbrou umas terras verdejantes. Ele olhou e entendeu que aquelas terras eram muito melhores. E aos olhos humanos, de fato era. Então, Ló resolveu ir para lá. Eu defendo a corrente que diz que o certo, o esperado da parte de Ló, para quem tinha visto Deus abençoar Abraão, era dizer negativo: Abraão, não precisamos fazer isso não. Nós vamos chamar os nossos servos, vamos ter uma outra maneira de administrar, vamos fazer uma administração centralizada, mas o ponto é o seguinte: eu quero continuar com você. Para onde você for, eu quero ir. Pelo tanto que ele tinha visto Deus abençoar Abraão, é algo do tipo assim, para quem está em Brasília, tá? A decisão tem para escolher entre o Lago Sul e, vamos botar aí uma periferia, só para comparar, tá? Não tome como nenhum preconceito, não. Pronto, Ceilândia. Aí Ló olhou: não, mas o Lago Sul tá muito mais bonito, tá muito melhor, eu vou para lá. Aí Abraão: tá bom, se você vai para lá, eu vou para Ceilândia, já que só tinha essas duas opções. É mais ou menos assim. Se fosse no Rio, seria algo de escolher. Ló vislumbrou que tinha para escolher entre ir para Copacabana, pronto, ou ir para, vou botar onde eu estudei, Bom Sucesso. E aí, Ló, ora, claro que Copacabana vai dar tudo muito melhor, então eu vou para Copacabana. Aí Abraão foi para o outro lado, para Bom Sucesso. Então a história foi algo nesse sentido. Ele olhou e viu: olha, para o que eu tenho de gados e tudo mais, aquela direção ali do Jordão está muito melhor. E ele, crescendo os olhos, escolheu para lá. Ou seja, Ló, depois, o que aconteceu? Era a direção das cidades de Sodoma e de Gomorra, duas cidades. E depois o que aconteceu? Essas cidades foram arruinadas, porque diz as Escrituras que o pecado dessas cidades chegaram até Deus e Deus destruiu essas cidades. E na saída da cidade, Ló ainda perdeu também sua mulher, porque ela foi transformada. As cidades foram arruinadas e Deus destruiu essas cidades. E na saída da cidade, Ló ainda perdeu sua mulher, porque ela foi transformada em estátua de sal, segundo as Escrituras. Tomé também foi menos mal do que a Bíblia registra sobre os irmãos de Davi, ou os filhos de Jessé, exceto Davi, evidentemente. Por quê? Porque Davi era um caçula, era rejeitado pelos outros irmãos, que se achavam superiores. Os mais velhos estavam já no exército de Israel enfim, então gozavam de uma certa reputação, de um status. E Davi era pastor de ovelhas, mas só que ele fazia isso muito bem. E era um trabalho que ele prestava em benefício de toda a família, especialmente de seu pai Jessé. Encurtando bem a conversa, Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um rei. E nem o profeta sabia exatamente quem seria. E ele chegou lá, encurtando bastante. A maioria dos irmãos aí que tem contato com a Bíblia conhece de qual é salteada essa história, mas é bom a gente relembrar. Aí, chegando lá, o profeta falou para Jessé: olha, eu vim aqui para ungir um de seus filhos. Aí estavam todos presentes, lá eram 7 filhos, mais Davi. Aí Jessé disse: olha, tá certo, chama logo o primogênito, né? Que tinha toda aquela importância na família, né? Depois do pai, seria o 02 da casa, né? Da família. E era também soldado do exército de Israel, soldado do rei Saul, naquela altura. Aí vem esse primeiro, e até o profeta, diz a Bíblia, se empolgou quando viu o porte daquele filho de Jessé mais velho. Até o próprio Jessé pensou consigo: pô, estou já diante do futuro rei de Israel. Aí, quando ele se aproximou mais, Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Não será esse. Aí o profeta falou para Jessé: não é esse, chama o próximo. E diz a Bíblia que foi chamando a cada um, até que
chamou lá o 7º filho e o Senhor também dizia, não é esse. Aí o profeta perguntou, Jessé, não há mais nenhuma pessoa, porque nós não sentaremos à mesa enquanto não decidimos esse assunto. Esse sentar à mesa já é uma outra coisa que a gente teria que explicar, né? Mas rapidamente, sentar à mesa significa que ele ia fazer o pacto do sal. Fazer uma refeição junto com uma família significava isso. Fez uma aliança e nessa aliança estava contida que um lado, né? Eu defendo a tua vida e a vida da tua família até com risco da minha vida e da minha família e vice-versa. Então Samuel usou essa expressão, nós não sentaremos à mesa enquanto não resolvermos esse assunto. E então Jessé, o pai da casa, né, o patriarca, disse, olha, eu ainda tenho um filho, um pequeno, que é o menor, que está cuidando das ovelhas. Ele falou, mande chamá-lo. E quando chegou Davi, aí o Senhor disse para o profeta, é esse, pode ungir. E ele derramou o azeite sobre a cabeça de Davi e diz o texto bíblico que desde aquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi e não mais saiu. Ora, os irmãos de Davi, vendo todo esse ritual, mais tarde, quando vai acontecer o embate do povo de Israel com os filisteus, e os filisteus têm como o principal guerreiro, o Golias, era um homem, a Bíblia fala gigante Golias, eu quando era criança ouvia falar gigante Golias, imaginava um homem assim da altura de um prédio de 10 andares, mas não é isso que a Bíblia fala. Golias teria algo, pelas medidas de côvados apresentado, algo em torno de 3,40 metros. Para a nossa realidade ainda seria muito alto, mas é tudo isso e é apenas isso. Tá? Aí Davi, quando começa a se interessar em perguntar, mas quem é esse homem? Vai ter alguma recompensa para receber? Quem enfrentar esse homem? O irmão de Davi, que viu ele ser ungido, que testemunhou, ele chega, mas o que você está para Davi? O que você está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Está querendo aparecer? Com quem você deixou aquelas ovelhas? Isso aqui não é lugar para você. Aí Davi se afasta dele, conversa com outro, acaba depois indo, e a história completa, né? Que ele vai, luta contra o Golias, vence o Golias. Mas o ponto que eu quero dizer é que aqueles irmãos de Davi também não acreditaram nem no que viram. Por que eu estou falando tudo isso? Esse momento da nossa economia, ele está propenso a uma situação como essa, né? Quando a gente fala que a inflação, essa, por exemplo, mensal, né? Essa de agosto, essa deflação, que deu uma deflação de 0,36%, que é menor dos últimos 24 anos, porque ela recua lá a 1998, nos dias do presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. E aí é bom a gente lembrar que naquela época o presidente Fernando Henrique ele tinha uma convivência normal em relação a hoje com a imprensa, bem diferente do que acontece com o atual presidente Bolsonaro. Desde que ele assumiu, a imprensa se tornou extrema imprensa e age como se fosse um partido de oposição ao presidente. Assim que a nossa imprensa está agindo, pelo menos os principais veículos ou aqueles que têm mais espaço em televisão e em tudo mais. Pois é, com esse problema todo que o presidente tem, apresenta esses números. E aí, a gente chega aqui, por exemplo, em 1998, o salário mínimo era equivalente a $115, considerando ali o valor em real da época, né? E o dólar da época. Curiosamente, esses $115 é próximo ao que o Brasil paga. A gente faz essa matéria com referência a agosto. É próximo ao que o Brasil paga em agosto de 2022 de auxílio emergencial aos que receberam R$600. Ou seja, R$600 ao final de agosto, ele é equivalente a $115, muito próximo ali, pouquinhos centavos ali de diferença. Outro fato interessante é que o salário mínimo nesse mês de agosto de 2022 foi de R$1.212, ainda continua. Nós estamos agora em setembro, quando eu estou fazendo a matéria. A gente tem que deixar primeiro fechar o mês, senão a gente não tem os números da inflação. Então,
R$ 1.212, o equivalente a 234 dólares americanos. Isso tudo para dizer que esses números, eles são muito importantes. É um feito muito grande. Um outro fato econômico que está acontecendo, outro fato da economia, e que eu passo a chamar de extrema imprensa, né? Que não divulga as coisas boas como se não tivesse nada acontecendo de bom no Brasil. Mas está. E graças a Deus, porque nesse momento a gente tem a internet e pode falar. O outro fato é que o desemprego no Brasil chega a 9,3% no segundo trimestre, ou seja, terminado a verificação de junho, né? Tendo o presidente Bolsonaro recebido com 11,6% em dezembro de 2018, quando começou a governar. São mais de 2 milhões líquidos de empregos que foram criados. O que eu chamo de emprego líquido? É porque nesses empregos sempre está, né? Aqueles que perderam o emprego, os empregos que foram extintos, mais aqueles que foram agregados. Então, líquidos é essa diferença. Mais de 2 milhões de empregos. Agora, num período que teve pandemia, de uma forma que poucas gerações já viram isso, acho entre as pessoas que estão vivas hoje, ninguém viveu nada parecido de afetar o planeta todo, todos os segmentos de comércio. Pois é, uma pandemia dessa absurda que teve. Nessa pandemia, ela foi ainda exponenciada pela imprensa, que ficava fazendo pressão para o fique em casa, que seria para quebrar principalmente as pessoas de menor renda, que logicamente é quem tem menos recurso, né? As pessoas que ganham menos, para ficar em casa, fecha tudo, e o presidente lutando ali quase como um lobo solitário, né? Não foi solitário porque a gente sabe que teve alguns bons jornalistas, alguns bons influenciadores digitais que lutaram, alguns que hoje estão até exilados, não podem nem falar isso que eu estou falando aqui, porque não tem mais acesso à rede social, foi desmonetizado. Aí eu, como não tenho monetização nenhuma, aí posso falar. Que bom, né? Coisa boa é isso. Eu digo, graças a Deus, quem me paga é o Senhor e Ele paga muito bem. Seguindo então o assunto. Nessa dificuldade toda, criação de 2 milhões de emprego. Mais de 2 milhões de emprego. No passado recente, a gente ouvia assim nas conversas com colegas de outras formações, né, não economistas, geralmente. Eu estou sempre conversando com pessoas de fora de Brasília, né, assim, principalmente pela ligação. Primeiro que eu sou do Rio, de Niterói, e segundo que também tem uns colegas da Marinha Mercante, cada uma de um ponto do Brasil, gente que é até de fora do Brasil também. Mas era comum a gente escutar, o problema do Brasil são os economistas, faziam piadas e tal. O economista que quebra o país. E eu lembro que a última vez que eu vi algo parecido com isso foi em 2015, quando, num curso, com vários colegas, oficiais das Forças Armadas, a maioria super gente boa. Mas eu lembro que alguém falou isso. O problema lá são os economistas. Principalmente quando sabia que eu era economista, falava também para dar uma espetada, né? Aí eu fui e respondi, olha, se o problema do Brasil fosse os economistas, não faz o menor sentido. Primeiro que os principais estudaram nos Estados Unidos. Geralmente, economista que chegou no Brasil, a ministro da Economia, geralmente estudaram nos Estados Unidos. Historicamente é isso. E mais, se o problema fosse por ser brasileiro, economista brasileiro, ora, bastava o governo contratar um economista americano ou europeu, especialmente da Europa Ocidental, e o problema estaria resolvido. Pagava o salário dele, que salário não é problema, né? Nesse caso, para o Brasil pagar não seria problema. Então, se nunca foi feito isso, então deve ter mais coisas além disso. E aí chegamos nesse momento agora,
Graças a Deus por esse momento, ter vivido esse momento, é um privilégio de nossa geração. Não sei quantas pessoas que estão ouvindo que vão admitir isso, mas é um privilégio de nossa geração ter vivido. E aí outra coisa que é muito importante, tá? Na primeira pós-graduação que eu fiz, eu lembro de um colega, ele tinha sido aluno do saudoso Mário Henrique Simonsen, na FGV, e ele disse, olha, eu vi isso do Simonsen, que ministro não manda nada, quem manda é o presidente. A partir dali eu também não esqueci mais isso. E é verdade, até porque o presidente ele tem o poder de nomear o ministro e de demitir, exonerar o ministro. E graças a Deus, então, que nós temos essa dupla, presidente Bolsonaro e ministro Paulo Guedes. Dentre as outras realizações que foram feitas, estão também as estradas. Eu pegando assim rapidamente, as principais são mais de 30 rodovias pavimentadas, recuperadas, contempladas com viadutos, isso tudo melhorando a qualidade de vida de quem passa por ali, de quem mora perto, de quem depende daquela estrada. Tudo melhorado, e a cereja do bolo, né, que é a transposição do Rio São Francisco. O primeiro projeto que se tem notícia dessa transposição do São Francisco é de 1847, portanto, ainda na época do Império, antes da proclamação da República. A obra foi iniciada em 2007, no segundo mandato já do presidente Lula, transcorreu um mandato e meio da presidente Dilma e mais um meio mandato do presidente Michel Temer. Ou seja, 16 anos até que Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil e concluiu a obra em pouco mais de 3 anos, beneficiando aí 7 estados do Nordeste, contidos aí 390 municípios, evidentemente no Nordeste, beneficiando aí 16 milhões de pessoas, equivalente a 28% da população nordestina. Muito mais foi feito. E evidentemente que nem é o propósito da gente falar tanto, me chamou a atenção esse caso da inflação e, se Deus quiser, se Deus assim permitir, quando fecharmos o ano, que provavelmente isso vai se confirmar de um ano inteiro, aí será uma marca que vai ficar para a história mesmo, a inflação do Brasil menor que a dos gigantes europeus, menor que a dos Estados Unidos. Possivelmente vou fazer um outro vídeo. Mas é importante dizer, né, que muita coisa foi feita, muitas obras do atual presidente, e eu digo que é um presidente dos sonhos, que a maioria aí das pessoas de mais idade e nossos antepassados talvez não tivessem condição nem de sonhar com um presidente desse, porque não era capaz sequer de imaginar que fosse possível. Eu confesso que muita coisa que eu vi ser feita, eu já não imaginava mais que fosse possível. Por exemplo, quando o presidente assumiu e começou a convocar, formar o seu ministério com pessoas de fora da elite política para ocupar ministério, já não imaginava mais que isso fosse possível, porque nunca foi feito. Desde a era que a gente teve aí pós-governo militar, que nós tivemos governos civis, isso nunca foi feito. Então parecia que aquilo ali era o normal. Tem que ser o ministro, o ministério tal, tem que ser dado para o partido tal, para ter uma aliança política tal. E o presidente, por exemplo, mostrou que é possível sim fazer muita coisa e fazer até melhor com a maneira que ele vem trabalhando. Não defendo que ele seja perfeito, porque ninguém é perfeito, perfeito foi só Jesus. Mas é sem dúvida o melhor presidente da história do Brasil e começa a tomar posição no cenário mundial, tá? Se fizer uma enquete internacional, depois de alguns anos, a história mostrará possivelmente ele no pódio aí de terceiro, segundo, primeiro lugar na história da humanidade. Um grande presidente que nós temos. E ao lado dele, por que não dizer, o ministro Paulo Guedes. Pelo que fez até aqui, já é o maior ministro da Economia, ministro da Fazenda. De tempos em tempos a pasta muda de nome.
mas é o maior dessa área econômica do Brasil em todos os tempos. Graças a Deus por isso. Muita coisa foi ainda feita e não cabe aqui relatar porque ficaria muito longo o vídeo, aí eu recorro ao que um jargão que a gente tem de falar no meio evangélico, no meio teológico evangélico, sobre a fé. Sobre a fé costumamos dizer, para quem crê, nenhuma palavra mais é necessário, e para quem não crer, nenhuma palavra a mais é suficiente. Então, pelos exemplos que eu dei aqui do que foi feito, para quem vai continuar sem acreditar, sem simpatizar e que resolveu que não vota de jeito nenhum no Bolsonaro, nada mais adiantaria eu dizer. E para quem crê, eu não preciso dizer mais nada, porque o que eu falei até aqui é suficiente. Deixo como mensagem aqui, eu faço aqui uma declaração de voto dentro da minha liberdade de expressão que Deus me deu nesse país maravilhoso que é o Brasil. Voto 22 no Bolsonaro e preferencialmente nos candidatos que são afinados com ele. Nos candidatos que são afinados com ele para Senado, e aí tem pessoas de vários lugares aqui que votam em vários estados, mas no caso aqui, senadores, deputados estadual, deputado federal e no caso aqui de Brasília, deputado distrital, precisam ser todos alinhados. E senador também, senador e governador, precisam ser todos alinhados, o mais próximo, o mais alinhado possível com o presidente. Às vezes a gente pensa alguma coisa e às vezes a coisa acaba desandando, mas é dentro do que a gente pode ver agora. Deus também não requer nada da gente que a gente não tenha. Então o que nós temos é o que nós vemos agora. Eu, voto 22, eu conclamo a você que quer o melhor para sua família, que quer o melhor para socialmente, que é o melhor para a igreja, tanto igreja evangélica como igreja católica, tá? Porque senão o Brasil tem tudo para copiar. Se o outro candidato ganhar, vencer, tem tudo para copiar lá, por exemplo, a Nicarágua lá, que está expulsando, prendendo padres, freiras, pastores e tudo mais. O exemplo da inflação eu mostrei aqui na América Latina, está toda esquerdizada, praticamente toda, e como esses países estão indo mal na economia, pessimamente. A Venezuela, então, é um estado de miséria só. Um país que já esteve entre os mais ricos do mundo. Só quando a gente olha, pesquisa, aí a gente acredita, os números estão lá. A Venezuela esteve entre os países mais ricos do mundo. Hoje as pessoas estão numa situação que sequer tem lá ainda, existe lá ainda gatos e cachorros, porque foram todos comidos por necessidade. É muito triste da gente conviver com isso. Graças a Deus pelo Brasil, eu espero que esse vídeo ajude você a cravar o 22 para presidente na nossa próxima eleição, no dia 2 de outubro. Ao final desse vídeo, vou deixar na descrição os links e também deixar lá que eu sou economista, além disso tenho MBA na FGV de gerenciamento da dívida pública e sou teólogo também. E sou o pastor Israel Silva. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.